tudo bem com você? Aqui é o professor Renato Edson do canal Os Experts. Aquele canal que você que é mãe, pai, né? Ou seja, que você que tem um filho em idade escolar, numa situação de baixo rendimento, né? Você vai para justamente entender o que causa, né, essas dificuldades no seu filho, principalmente, né, ter algumas ideias, alguns insights aí do que você pode estar fazendo para o seu filho melhorar na escola e se tornar aquele estudante nota 10. Então nesse vídeo de hoje eu quero te apresentar uma técnica, né? Então eu sempre trago para vocês aqui técnicas de estudo, né? Técnicas para o seu filho poder estar evoluindo. E hoje eu vou trazer uma técnica muito interessante, muito legal, que vai ajudar bastante o seu filho na escola, né? Que é a chamada técnica da recordação. Como é que é essa técnica, professor? Recordação, né? Ou seja, como é que meu filho vai fazer isso? Talvez o seu filho tenha um problema que a grande maioria das pessoas tenha. Talvez você mesmo tenha esse problema, né? Que às vezes a gente pega um texto, né, qualquer para ler, um livro, né, alguma coisa, e aí a gente está com tantos pensamentos na cabeça que a gente acaba não conseguindo focar, né? Principalmente as crianças, né, os adolescentes de hoje que têm acesso a muitas informações, né? Então tem dificuldade em focar quando pega um livro, né? Ou seja, alguma coisa ali não muito dinâmica, né? E aí depende muito da atenção dele. Então às vezes ele lê um parágrafo inteiro, talvez até uma página inteira, e percebe que ele não prestou atenção em nada daquilo ali, né? Ou seja, o cérebro estava muito mais focado em outra coisa, né? Ele estava pensando em outro assunto, e aí ele continuou lendo, né? Ou seja, continuou lendo. Leu linha por linha, palavra por palavra, mas nada daquilo entrou na cabeça dele, né? Ah, professor, então tem como? Existe alguma técnica para eu poder melhorar isso? Existe alguma técnica que eu possa utilizar que vai me fazer focar? Sim, existe uma técnica que é essa técnica da recordação, e agora eu vou te ensinar como que você aplica ela, como é que você utiliza ela. Para utilizar ela, na verdade, é muito fácil. Muito simples. O que acontece? Você vai pegar um parágrafo, né, para poder ler, e aí, assim que você terminar esse parágrafo, você pode fechar o livro, você pode deixar o livro de lado, né, você vai virar aqui para o lado e você vai explicar tudo aquilo que você acabou de ler. Explicar de uma maneira simples, né, ou seja, em poucas palavras, aquilo que você leu, né? Por quê? Eu tinha dito para vocês num vídeo, né, bem no início do canal, né, já tem alguns meses aí que eu postei ele, que a melhor forma de aprender alguma coisa, né, a melhor forma de reter um conteúdo na sua cabeça é você explicando, né? Quando você assume essa posição de professor, né, de explicar aquilo que você aprendeu, você acaba gravando, né, você acaba memorizando cerca de 95% daquilo que você estudou. É aquela pirâmide do William Glasser que eu tinha mostrado para vocês. Então imagine o seguinte, né, que você pega aqui um parágrafo, estou lendo um livro de biologia, né, por exemplo, né, lá está falando sobre o sistema respiratório. E aí eu leio um parágrafo, né, que fala sobre como que entra o ar nos meus pulmões, como que esse ar sai. Estou dando um exemplo aleatório aqui. Aí o que acontece? Você lê o parágrafo, você põe o livro do lado e explica. Não, então o ar entra dessa maneira, né, ou seja, ele sai daquela outra maneira e tal. Você faz a explicação. Ok, pega o livro, né, ou seja, e lê o próximo parágrafo. Quando você tem você cria essa obrigação, né, ou seja, de ter que explicar, seu cérebro já entende, nossa, eu preciso prestar atenção nisso aqui, né, porque eu vou ter que explicar daqui a alguns segundos, né? Então, dessa forma, você não permite essa autossabotagem, né, de começar a ler algo e começar devagar, né? Porque na hora que você virar para o lado e for explicar, e você perceber que não consegue explicar, você vai ter que voltar naquele parágrafo, vai ter que ler ele de novo, agora com mais atenção para poder explicá-lo, tá certo? Então é uma dicasinha fácil, né? Ou seja, é uma técnica simples de ser aplicada, né? Mas ela tem que ter muita disciplina, né? O seu filho aí quando for estudar, ele tem que entender essa técnica, ele tem que querer aplicá-la, né? Ou seja, e ele tem que ter essa atitude, né? Ou seja, ativa ali para poder fazer isso, né? Então passa essa dica para o seu filho, né? Se quiser, volta nesse vídeo, assiste junto com ele,
né? Para que vocês possam que tá implementando essa técnica no dia a dia, né, nos estudos dele, e depois que aplicar essa técnica, pode voltar aqui e me falar se funcionou ou não. Eu tenho certeza absoluta, né, isso aqui eu já ensinei para muitos alunos, vários alunos, né, que começaram a aplicar perceberam que uma melhora instantânea, né, ou seja, imediata na sua forma de aprender. Então, vai lá, ensina o seu filho a fazer, né, mostra o vídeo para ele, faz junto com ele, e aí você vai perceber o quê? Que ele vai evoluir muito, mas vai ser absurda a quantidade de evolução que ele vai ter em relação a reter conteúdos, tá certo? Então se foi algo que auxiliou você, se você acha, né, que essa dica foi importante, eu vou pedir para você estar curtindo esse vídeo aqui, isso aí ajuda bastante o nosso canal a crescer. Se tiver qualquer dúvida, né, ou seja, aplicou a técnica, perceber alguma dificuldade, alguma coisa, pode chamar a gente aqui, ó, no nosso Instagram, né, ou seja, manda a pergunta lá pra gente que a gente vai te atender prontamente, tá certo? Então é isso, né, ou seja, por hoje foi isso, muito obrigado e até a próxima.